Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3! Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes que nos amam e pediram o nosso retorno do Fronteiras Invisíveis do Futebol, que nessa temporada 2026 está sendo um sucesso e é um oferecimento dos nossos parceiros da Pet Love. Tá? Então, sempre compartilhem, divulguem o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast de história. Né? A gente sempre entende que algumas pessoas podem falar, pô, mas como assim? Deve ser um podcast de futebol, não gosto de futebol. É um podcast de história e a gente usa o futebol como ferramenta pedagógica. E, meu caro Matias, o nosso ouvinte já sabe, mas você acabou de chegar de lá, então diz qual vai ser o tema do programa de hoje. Pois é, Felipe, por coincidência, né, a gente já tinha pensado neste estado brasileiro para ter pelo menos um programa nacional nessa nova temporada, e no começo do ano eu e Felipe bolamos um cronograma e eu acabei viajando para esse destino, então esse é o primeiro Fronteiras com trabalho de campo. Mas você não falou qual que é o destino? O destino é o estado do Pará. Exatamente, né? E você mencionou que a gente já tinha pensado nisso. O gancho era por conta do retorno do Remo ao Brasileirão, a primeira divisão. O Remo, que é um clube bastante tradicional, é um dos dois grandes times, né, do estado do Pará, por assim dizer. É o segundo time com mais títulos, inclusive, porque o primeiro é o Paysandu, o Papão da Curuzu. O Matias está gravando o programa com a camisa do Remo. Eu só não estou gravando com a camisa do Paysandu porque eu estou com uma outra camisa, mas a gente vai fazer essa brincadeira, porque quando a gente faz os programas brasileiros, a gente faz essa brincadeirinha, né, de cada um brincar de ser clubista, né? E tem uma outra coincidência muito legal, né, que esse programa vai ao ar no dia 4 de agosto, né, uma terça-feira, lembrando que o programa voltou a ser quinzenal. Porém, o dia 15 de agosto, ou seja, o dia, né, em que esse programa será o mais recente, né, estará vigente, por assim dizer, é o dia que celebra a adesão do Grão-Pará à independência do Brasil e é o único feriado estadual paraense. Então, os nossos ouvintes paraenses vão poder curtir o feriado ouvindo esses dois paulistas tonto falando um pouquinho da história do estado deles mesmos, né? Como se eles precisassem. Eles não precisam, mas pode ser divertido, pode ser interessante. E a gente manda um abraço a toda a nossa audiência do Pará, não apenas de Belém, mas especialmente de Belém, que é um prazer morar na terra onde Jesus nasceu, né? Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do programa, no qual a gente vai falar um pouco sobre a história do Grão-Pará. A história. Bem, Felipe, como sempre, a gente abre esse bloco falando dos primeiros habitantes da região que a gente está tratando. Isso, no caso do Pará, a gente vai falar um pouco da região amazônica, né? Mas, se preferir, a gente vai falar da Amazônia Oriental. Mas a gente está falando aqui de uma presença humana de mais ou menos 14 mil anos atrás. Tá? Algumas estimativas vão colocar mais ou menos uns 13, outros uns 15, então a gente faz a média, né, para 14. Mas, meu caro Matias, tem uma coisa que eu acho muito importante de falar sobre a Amazônia e que
é tema, por exemplo, do livro 1499, do nosso querido Reinaldo José Lopes, que é o fato de que a Amazônia, ela não era um ambiente intocado. A Amazônia não é e nunca foi uma coisa ali estanque, separada, sem relação, melhor dizendo, com a presença humana. Nós temos ali uma transformação no ambiente amazônico por milênios pelos povos indígenas. Que aí você tinha de diversas famílias linguísticas, diversas populações, né? Então Tupi, Macrugê, Caribe, Aruaque, algumas outras famílias independentes de idiomas, as aldeias principais acompanhando principalmente os rios, tá? Os principais rios, e relações entre esses grupos, relações dinâmicas, tá? Com comércio, com alianças, com conflitos, tudo isso. Mas existe uma expressão que é a terra preta de índio, tá? Uma terminologia que são referência ao fato de que esses habitantes indígenas da região, eles criaram solos extremamente férteis, ricos em carbono, acumulando restos orgânicos, carvão, inclusive às vezes com queimadas planejadas. Não era uma queimada indiscriminada, não era uma queimada predatória, destrutiva, eram queimadas muitas vezes planejadas, e nós temos registros, nós temos conhecimento de que os povos indígenas modificavam a proporção de árvores na mata. Os próprios indígenas foram responsáveis pelo aumento da presença de plantas, colocando aqui entre aspas, úteis ao ser humano, como a castanha do Pará, né, a castanheira, e o cacaueiro. Essas sociedades indígenas eram normalmente organizadas em torno de cacicados, e normalmente esse cacique tinha uma autoridade baseada no prestígio, na capacidade de liderança. Não era um cargo hereditário, necessariamente, não era um cargo pela força, necessariamente, era muitas vezes pelo prestígio. E alguns povoados na região da Amazônia Oriental chegavam a milhares de habitantes. E isso, se nós não entrarmos nas descobertas mais recentes arqueológicas, que já especulam rotas comerciais, rotas de contato e povoados ainda maiores, com possíveis restos arqueológicos que hoje são encontrados via satélite, né, via laser topográfico, enfim. Tem várias questões bem recentes que particularmente nem eu nem o Matias dominamos completamente, dominamos o suficiente para a gente entrar nesse assunto. Esses cacicados eram normalmente organizados em redes de parentesco, inclusive eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, né, ou devem ter visto, na verdade, lideranças indígenas ou pessoas indígenas de qualquer maneira, utilizando o termo parente, né, para falar de pessoas, às vezes, inclusive de outros povos, de outras comunidades, e centrada também nos xamãs. Os xamãs eram figuras que uniam religião, medicina e política tudo junto. E isso não é uma coisa, gente, tão estranha assim na história. Hoje, em 2026, né, muitas pessoas vão olhar e falar: o xamã, uma coisa primitiva, uma coisa bizarra, uma coisa ancestral, vão olhar com um olhar meio eurocêntrico, meio preconceituoso, mas a conexão entre religião e medicina, ela é muito presente em toda a história. Tá? Normalmente as coisas andavam, inclusive, interligadas. Os hospitais modernos, como conhecemos hoje, foram fundados pela Ordem de São João, que unia justamente religião e medicina. Tá? Então, a união de religião e medicina não é algo estranho ao ser humano, muito pelo contrário. O incomum é o que existe hoje, pós-revolução no método científico. A economia era baseada especialmente com a mandioca como a base alimentar, ou o aipim, como eu costumo falar em casa, e claro, pesca, caça, coleta, tudo isso também fazendo parte, e o sistema de coivara, né, que é o que eu falei, é aquela queima controlada. E uma coisa importantíssima, meu caro Matias, da gente destacar sobre a Amazônia, e que infelizmente ainda é bastante desconhecido, né, de muitos dos nossos compatriotas, é o fato de que você tem uma cultura material amazônica riquíssima. Uma cerâmica bastante refinada, produção usando plumas, fibras vegetais, madeira, redes comerciais mostrando
o intercâmbio desses artefatos, especialmente de cerâmica, a cerâmica utilizada também para rituais funerários, as grandes urnas funerárias, e o conhecimento era transmitido especialmente pela tradição oral. E para a gente destacar uma das populações, todo mundo já deve ter ouvido falar no Rio Tapajós. E nós temos no Pará o município de Santarém, tá? Que é um município bastante grande, inclusive. E fica ali na confluência do rio Tapajós com o rio Amazonas. E os Tapajós, né, embora hoje seja muito mais associado ao rio, né, os Tapajós eram uma dessas populações que floresceram especialmente até ali mais ou menos o ano 1000, e aí com a chegada dos europeus e depois com a chegada, né, do Estado brasileiro, os Tapajós sofrem muito. Hoje existem apenas algumas dezenas, né, de remanescentes. E, meu caro Matias, você infelizmente não visitou a Ilha de Marajó, mas a gente não pode ignorar a Ilha de Marajó até pela posição estratégica dela, controlando ali a foz do Amazonas. Gente, vamos lembrar, o Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água. E, dependendo do critério, ele também é o maior em extensão. Às vezes, dependendo da medição, colocam o Nilo na frente. Por conta das diferentes nascentes do Amazonas, né? Uma, por exemplo, que vem desde Arequipa, no sul do Peru. Exatamente. Que eu lembro desse dado por conta da Copa América de 2004, já que o Brasil jogou a maioria dos jogos nesta cidade peruana. E falando do Marajó, ele é o maior arquipélago fluvio-marítimo do planeta. Fluvio-marítimo, eu nem sabia da existência dessa palavra. E a Ilha de Marajó domina ali essa foz, e você tem a cultura marajoara na Ilha de Marajó, em que você tem uma atividade humana contínua desde pelo menos 3.000 anos, e a cultura pré-europeia da Ilha de Marajó tinha uma população especulada de cerca de 100.000 pessoas, com, novamente, uma riqueza de cultura material muito grande, e os morros artificiais para a construção, inclusive, de residências, são chamados de teso. A região onde hoje está Belém, especificamente, ela era habitada especialmente por grupos Tupinambá. E é uma região que você tem uma abundância muito grande de peixes e de recursos vegetais. E é a partir dessa foz do Amazonas, justamente, que chegam os europeus. E o primeiro europeu a chegar no Amazonas não foi um português, foi um espanhol, o Vicente Pinzón. Com detalhe que o Vicente Pinzón, ele chega ao Cabo de Santo Agostinho, no que hoje é Pernambuco, em janeiro de 1500, ou seja, entre muitas aspas aqui, né, o descobridor do Brasil pode ter sido um espanhol. Mas é claro que, pensando no ponto de vista, né, da criação da posterior colônia portuguesa e do posterior Estado do Brasil, uma linhagem direta com Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro vai fazer muito mais sentido. Até porque tem aquela outra teoria de que os fenícios teriam sido os primeiros não-americanos a chegarem ao atual território do Brasil. Mas eu particularmente considero isso uma viagem de ácido, assim. Mas o que acontece? O rio Amazonas, que vai ser o grande atrativo dessa região inicial. Então nós vamos ter ali navegadores espanhóis, franceses, neerlandeses, todos ali mapeando a região. Os portugueses, de certo modo, eles chegam, muitas aspas aqui, atrasados na atual Amazônia. Isso começa a mudar justamente por conta da União Ibérica, que a gente falou tanto nessa temporada do Fronteiras Invisíveis, até pelos 2 primeiros programas sobre Portugal, né? Porque a União Ibérica vai fazer com que Portugal herde os inimigos espanhóis, e os espanhóis, ao mesmo tempo, vão começar a cobiçar territórios que poderiam ser portugueses pelo Tratado de Tordesilhas ou ainda estavam um pouco indefinidos. Tanto que nós vamos ter, em 1541, partindo de Quito, no atual Equador, uma expedição do Pizarro e de Orellana, que vai sair de Quito e vai chegar na Ilha de Marajó. A viagem vai durar basicamente 2 anos. E
no século XVI, nesse período justamente da União Ibérica, início do século XVII, neerlandeses, franceses vão fazer incursões na região. Nós vamos ter ali perto, né, a fundação de São Luís, no Maranhão, por franceses, por exemplo, nesse mesmo contexto. E qual era o grande atrativo, além de mapear o Amazonas? Porque, lembre-se, para nós, hoje em 2026, nós sabemos que você não tem como sair da Ilha de Marajó e chegar no Oceano Pacífico. Na época se especulava isso. Se especulava que o rio Amazonas era, na verdade, um grande braço de mar, devido ao tamanho dele. Então que ele cruzaria o continente americano. E esses europeus também estavam em busca das chamadas drogas do sertão, na qual vamos destacar aqui o cacau, a castanha, o urucum, o guaraná, a pimenta. O guaraná, inclusive, que deve ter sido muito aterrorizante, né? O primeiro europeu que encontrou um pé de guaraná no meio da floresta, porque parece um bando de olhos pendurados. E até o mito de origem do guaraná tem essa relação com os olhos, né? E você vai ter, então, essa presença europeia, e aí os portugueses, a partir especialmente do fim da União Ibérica, vão começar a falar, olha só, peraí, a gente tem que começar a cuidar disso daqui, senão a gente vai perder. Né? Os neerlandeses já têm feitorias, os franceses fundaram essa São Luís do Maranhão aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas antes da gente falar dessa parte portuguesa, é importante a gente lembrar que essa temporada do Fronteiras Invisíveis do Futebol é um oferecimento dos nossos parceiros da Pet Love, que quer tornar o cuidado com os pets mais acessíveis em todo o Brasil, com um ecossistema completo, com plano de saúde, clube de benefícios e serviços, e agora mais um passo nessa direção, tá, gente? O Programa de Benefícios de Medicamentos para Pets. O primeiro programa desse tipo do Brasil. Tá? Uma novidade que nasceu para tornar a saúde do seu pet mais acessível e te ajudar a manter os tratamentos em dia. O programa vai dar descontos de até 40% em medicamentos e de até 25% em rações medicamentosas para produtos selecionados de marcas parceiras. E para aproveitar o programa de benefícios, você tem que ser cliente do Plano de Saúde e do Clube Pet Love, né? A rede mais ampla do Brasil, com mais de 8.000 clínicas, hospitais, laboratórios, mesmo preço para todos os pets, independente de espécie, tamanho, idade, histórico de saúde, carência zero em vacinas e consultas, mensalidades acessíveis e planos para todos os bolsos. E para te incentivar a conhecer a Pet Love, você vai usar o nosso link e você vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade. Então você vai lá em petlovebr.com/xadrezherbal ou o link na descrição e você vai usar o cupom xadrezherbal50. Lembrando que a Pet Love é prática digital, você pode fazer tudo pelo site ou pelo app e pode cancelar quando quiser, sem fidelidade. Plano de saúde é Pet Love e se tem pet, tem que ter. Bem, Felipe, e falando do início da colonização no que hoje é o estado do Pará, a gente tem que falar justamente da fundação da atual capital, Belém. Exatamente, que em 1616, em janeiro, Francisco Caldeira Castelo Branco fundou o Forte do Presépio. Qual a finalidade desse forte? Controlar a entrada do rio Amazonas. Eu achei que era simbolizar o nascimento de Cristo. Não, porque Cristo já tinha nascido lá. Foi em Belém que Cristo nasceu. E ao redor da fortaleza, né, começa-se então um núcleo de habitação que vai se tornar a cidade de Belém. Então, o Pará tem esse fenômeno muito interessante, muito curioso, que o início da ocupação colonial sistemática portuguesa na região se dá pelo que hoje é a capital já. Por exemplo, quando você fala do estado de São Paulo, a primeira cidade é São Vicente, não é a capital São Paulo. Quando você fala da Bahia, começa por Porto Seguro, depois você vai ter Salvador e por aí vai. E nos primeiros anos, como a gente mencionou, a finalidade era ser um centro defensivo, que progressivamente vai se tornando uma habitação e um centro administrativo, só que tem um detalhe. Essa habitação, esse povoamento, dependia do abastecimento, não apenas externo, né, de mantimentos vindos de navio, mas também das relações com os grupos indígenas próximos. E isso vai criar tanto relações de alianças,
quanto também conflitos armados com populações indígenas próximas. A cidade de Belém vai crescer primeiro ao redor do forte e depois à margem da Baía do Guajará, que, como mencionamos, controla ali essa entrada do Amazonas, e aí você vai ter todo o processo tradicional, de uma cidade portuguesa. Primeiro forte, depois a igreja, depois a administração, aí depois alguma outra instituição religiosa, como um convento, e também, como falamos, da presença de populações indígenas, a chegada de missões religiosas. Então, jesuítas, franciscanos, carmelitas vão chegar primeiro em Belém, depois pelo restante do Pará, estabelecer suas missões e os aldeamentos, que eram os locais em que você tinha o processo de conversão dos indígenas, sob a, muitas aspas aqui, supervisão missionária e a exploração do trabalho indígena nesse processo, claro, sem dúvida nenhuma. E muitos desses aldeamentos vão se tornar embriões do que hoje são cidades na região do Pará. Então, a economia colonial paraense, ela, nos seus primeiros, basicamente, 150 anos, meu caro Matias, ela foi dependente do trabalho indígena, não do trabalho de africanos escravizados, que será um passo posterior, como a gente vai ver. E nesse processo você vai ter o quê? As expedições de guerra, de embate, de apresamento de indígenas para serem capturados como mão de obra escravizada por colonos. E você vai ter aquele papel dúbio que nós até mencionamos nos primeiros programas, da própria coroa portuguesa, que vai oscilar ali entre proteger e explorar as populações indígenas. Você tinha ali muitas vezes uma proteção, muitas aspas, para inglês ver. Então não pode escravizar o indígena, mas se escravizar a gente não vai fazer nada. Ah não, a gente não está escravizando, a gente está catequizando. Ele trabalha 12 horas por dia, mas a gente não está escravizando ele. E por que esses colonos portugueses estavam lá para o apresamento dos indígenas? Também, como mencionamos, para as drogas do sertão. Então falamos algumas delas e eu esqueci de mencionar a baunilha. A baunilha, que também é considerada uma droga do sertão e que tem elevados valores comerciais, e aí você tinha expedições pelos rios amazônicos em busca desse tipo de produto, e Belém se torna então o principal centro de armazenamento e exportação dessas riquezas pelo porto. E é interessante porque a partir de Belém e a partir dessa expansão que nós vamos ter a expansão das fronteiras do que hoje é o Brasil e que vai ser tema de tratados posteriores que vão revisar o Tratado de Tordesilhas. Lembrando, pelo Tratado de Tordesilhas, a maior parte do território atual brasileiro não deveria ser de Portugal. Em 1621, meu caro Matias, é criada durante esse processo todo, a gente falou de uma questão mais econômica orgânica, mas falando da administração, em 1621 é criada a Capitania do Grão-Pará, que era subordinada ao Estado do Grão-Pará e Maranhão, criado naquele mesmo ano. Durante muito tempo, é bom lembrar, você tinha 2 estados no Brasil, 2 estados coloniais. Você tinha o estado do Maranhão, que depois vira estado do Maranhão e Grão-Pará, e junto com isso você tinha o Estado do Brasil. E o estado do Maranhão e depois Maranhão e Grão-Pará foi criado justamente para facilitar a administração da região norte. Belém vai se tornar uma capital administrativa regional e em 1751 o Marquês de Pombal vai transferir a capital do estado do Grão-Pará de São Luís para Belém, como parte das reformas administrativas dele. 4 anos depois, é criada a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, para estimular o comércio, diminuir a influência das ordens religiosas, como parte ali do processo da ilustração pombalina, e aí sim, meu caro Matias, nós vamos ter uma maior intensidade do início de chegada de africanos escravizados para a região do Pará e do Maranhão. Entre 1757 e 1777, ou seja, em 20 anos, mais de 25 mil africanos escravizados foram levados para a região. Ou seja, num período de 20 anos, mais de 25 mil pessoas. Isso significa mais de 1.000 pessoas por ano. Isso vai dar, dependendo do ano, mais de 3 pessoas por dia sendo levadas, escravizadas para a região. Muitos deles chegavam lá
com péssimas condições de saúde, devido à falta de alimentos, devido às condições insalubres dos navios, e por conta disso, em 1749, o governo estabeleceu o sistema de quarentenas na região do Hospício de São José, que é uma região da atual Belém. A origem dessa região era ser quarentena para pessoas escravizadas chegando da África. Em 1757, vamos ter a extinção oficial da escravidão indígena na região, embora fosse apenas oficial, claro. E nós vamos ter então o início, né, dessa sociedade paraense, com os parâmetros como conhecemos hoje. E um exemplo importante, meu caro Matias, desse nascedouro, é que em 8 de setembro de 1793, foi organizado pelo então capitão-mor e governador Francisco Maurício de Souza Coutinho, o primeiro Círio de Nazaré, né, que é hoje talvez uma das mais conhecidas expressões religiosas do Pará, de Belém, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que é um dos títulos de Maria, mãe de Jesus. Não é uma Nossa Senhora separada, digamos assim. E, como nós mencionamos, talvez uma das mais conhecidas demonstrações culturais da região, e é patrimônio cultural imaterial da humanidade. Isso é importante. E, meu caro Matias, alguém pode falar assim, mas, pô, Felipe, eu nunca entendi porque Sírio. Sírio com C. Tem alguma coisa a ver com a Síria? Sírio, gente, vem do latim sereum, que lembra cera, né? Sereum é uma vela grande. É a vela de 7 dias. Conhecida a vela de 7 dias, né? Aquela vela mais rechonchuda, é a origem disso. Tá? Então, por conta do hábito religioso, nesse caso católico, né, de você acender velas nesse contexto. Aí, meu caro Matias, chegamos no contexto da independência no Pará. E o que acontece? O Pará, ele tinha muito mais conexão geográfica e marítima com Portugal do que com o Rio de Janeiro ou com a Bahia, que eram os principais centros populacionais do país. Primeiro, pela lógica colonial, né? Você vai ter a ligação com a metrópole. Segundo, a única maneira, basicamente, de conexão naquele momento eram pelo mar. E, normalmente, o navio que ia por Pará, que estava no Pará, muitas vezes era um navio que estava fazendo ou Pará-Portugal, ou Portugal-Rio de Janeiro e passou por ali. Você não tinha uma conexão logística tão grande assim entre Pará e os centros populacionais do Brasil. E, inclusive, os linguistas atribuem isso, o sotaque paraense ser tão próximo do português. Do português de Portugal. É, do português de Portugal, que dos estados brasileiros, assim, né, junto com algumas regiões, por exemplo, do litoral brasileiro, né, que lembra muito, né, o português de Portugal, mas o paraense tem um sotaque muito próximo ao de Portugal. Isso não significa que você não tinha ideias pró-independência no Pará. Inclusive, um dos primeiros jornais impressos do Brasil foi no Pará, tá? Chamado O Paraense, de 1822, lançado pelo Felipe Patroni, em maio de 1822, ali no contexto logo depois da Revolução Liberal do Porto, ainda antes da independência brasileira ser oficializada. Porém, o fato é que essa conexão geográfica e a presença de instituições portuguesas ali fez com que o Pará fosse mais próximo de Portugal do que do restante do Brasil. Ao ponto que o governo provincial paraense se manteve inicialmente fiel às cortes portuguesas. E aí, Pedro I teve que enviar uma esquadra para o Pará para meio blefar, meio pressionar, meio chantagear, eu falei 3 meios, né? Então dá 150%, né? Mas, enfim, o Pará a aceitar a autoridade do Império do Brasil do Rio de Janeiro. Essa frota, essa esquadra foi liderada pelo John Pascoe Grenfell, que foi um dos vários mercenários britânicos que serviu nas marinhas dos recém-nascidos países sul-americanos. Ele serviu também na marinha chilena, junto com Thomas Cochrane, o mesmo Thomas Cochrane que depois vai servir na marinha brasileira, e que é uma das inspirações do personagem do Jack Aubrey, né, das histórias do Mestre dos Mares. E o John Grenfell, ele emite um ultimato ao governo da província.
Ele ameaça Belém de bombardeio, ele executa 5 paraenses que eram contra a independência, ele chegou a amarrar a boca de um canhão um cônego, tá? O Cônego Batista Campos, que hoje é um bairro de Belém. Uma das praças mais bonitas da cidade, inclusive. E esse cônego só não foi executado pela pressão ali de algumas pessoas, porque tipo, pô, você vai matar um padre, cara? Né? Só que, meu caro Matias, é uma história cercada ali de algumas polêmicas, de algum mito, tá? Mas imagino que muitos dos ouvintes, infelizmente, talvez não conheçam a tragédia do Brigue Palhaço, que foi o seguinte: pessoas que eram contra a independência do Brasil, no Pará, foram aprisionadas dentro de um brigue chamado São José Diligente, em 22 de outubro de 1823, no Porto do Pará. E em condições péssimas, sem água, uma condição sufocante. Imagina você ficar trancado no porão de navio. E agora imagina que tem 250 pessoas ali. E eles estavam se revoltando, etc. E, nesse momento, você teve alguns disparos de fuzil que iniciaram um incêndio e muitas pessoas morreram asfixiadas. E o Grenfell não assumiu responsabilidade, dizendo que ele não ordenou aquilo, mas ele chegou a ser acusado criminalmente pelo que ocorreu, por esse massacre. Mas o fato é que no dia 15 de agosto de 1823, que é feriado no Pará, como nós mencionamos, as autoridades locais assinaram a ata de adesão ao Império do Brasil no Palácio Lauro Sodré. A questão, gente, é que a adesão ao Império não mudou muito a cotação cotidiana da vida das pessoas. E logo depois, você teve o monarca do país picando a mula e voltando para Portugal para enfrentar o próprio irmão numa guerra. Enquanto isso, a maior parte da população do Pará estava na pobreza, marcados por governos corruptos, uma desigualdade gigantesca entre grandes proprietários de terras, né, muitos deles de origem portuguesa, comerciantes e os trabalhadores pobres e as pessoas escravizadas. No início do século XIX, quase metade da população de Belém era de pessoas escravizadas, vivendo especialmente nas regiões da Sé e da Campina. E você tem, então, em 1835, o início da cabanagem. Para a maior parte dos nossos ouvintes, é uma daquelas várias revoltas do período regencial, né, que a gente tem que aprender na escola e para o vestibular. E geralmente falam, né, da cabanagem no Grão-Pará, da Sabinada na Bahia, da Balaiada no Maranhão e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Exato. Então só falta o Maranhão do Fronteiras pra gente completar as 4. Completar as revoltas regenciais. É. E você vai ter ali, os motivos dessa revolta era o fato de que você tinha uma população marcada pela extrema pobreza, pela fome, pelo fato de que você supostamente ficou independente, mas os grandes comerciantes, os grandes proprietários ainda eram portugueses, o país não tinha governo, o Pará estava longe, desconectado, completamente abandonado pelo centro do poder nacional. Lembrando que o Império Brasileiro era um estado unitário, não era uma federação. Então, tudo dependia da capital. E se você está longe da capital, se você é deixado em segundo plano pela capital, nada vai passar a andar. E o nome de cabanagem vem pelo fato de que esses pobres, sejam camponeses, sejam os escravizados, sejam pessoas mestiças, originadas da miscigenação com indígenas, por exemplo, viviam em cabanas na beira dos rios. E a cabanagem, gente, ela vai durar 5 anos. A cabanagem não foi efêmera, não foi uma coisa mínima. Inclusive, a França chega a apoiar a cabanagem, o governo francês. Nesse processo, você vai ter o estabelecimento de um governo local, marcado ali pelas ideias da Revolução Francesa, marcado pelas ideias do iluminismo francês, justamente. Então você vai ter o governo cabano e o governo legalista. Os cabanos vão chegar, inclusive, a tomar o poder em Belém, brevemente. Colocam um militar como líder imediato, porém esse militar, o Félix Clemente Maucher, ele vai trair o movimento e se associar às elites. Pô, Maucher, tu traiu o movimento. E aí o Império nomeia um novo governante, manda um novo governante e usa as Forças Armadas brasileiras para reprimir a revolta. E como consequência disso, meu caro Matias e nosso ouvinte,
entre 30% e 40% de toda a população da província do Pará vai morrer durante a cabanagem. Nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas mortas, tanto do lado revoltoso, quanto também do lado das tropas nacionais, das tropas legalistas, por assim dizer. Então, foi um processo extremamente violento, repito, longo, durou 5 anos a cabanagem. Em parte, ela durou também porque você tinha essa dificuldade logística, né, de enviar tropas, de enviar governantes ou de negociar tudo mais, mas foi um evento muito impactante na história do Pará. E, a partir disso, você tem uma lógica, já no Império do Brasil, e que de certo modo dura até hoje, de que a Amazônia é uma região militarizada. A Amazônia é uma região que tem que ser mantida unida ao país, porque como ela não tem muita população, não tem grandes centros populacionais comparados com o Sudeste, por exemplo, você tem que manter ali uma presença militar permanente e efetiva para impedir, inclusive, esses processos de revoltas. E pensando assim na questão da memória em relação à cabanagem, foi algo que eu senti falta durante minha visita a Belém. Tem um memorial turístico na saída da cidade, ali próximo, inclusive, do estádio do Mangueirão, que foi desenhado pelo Oscar Niemeyer, mas só. E é um memorial bastante abandonado, né? Depois da cabanagem, meu caro Matias, nós vamos ter um processo ali, né, de reconstrução da província do Pará, com Belém sendo um centro comercial pelo porto, e um evento importante nisso é o fato de que, em 1866, nós vamos ter o decreto imperial de abertura do Rio Amazonas. O Rio Amazonas vai se tornar um rio de livre navegação internacional, claro, a navegação comercial e pacífica, no caso, o que vai aumentar o influxo de mercadorias estrangeiras na região, vai fazer com que o Porto de Belém, se torne, um porto importante ali justamente pela sua posição no Rio Amazonas, e nós vamos ter o início da expansão da economia da borracha, que a gente vai tratar melhor no último bloco. Nesse processo, nós também vamos ter o abolicionismo ganhando força na província do Pará, e nós temos uma cidade no Pará, meu caro Matias, o município de Benevides, que no dia 30 de março de 1884 se tornou a segunda cidade do Brasil a abolir a escravidão. Só fica atrás de Redenção, no Ceará, que é conhecida pelo Dragão do Mar, e anos antes da Lei Áurea. Teremos em 1889 a Proclamação da República, e nesse momento final, nessas últimas décadas do século XIX, com esse início do ciclo da borracha, a abertura do Amazonas, nós vamos ter em 1878 a inauguração do primeiro Teatro da Paz, o Teatro Nossa Senhora da Paz, que fica na Praça da República, em Belém, que depois vai passar por uma expansão e reforma, mas que é tombado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco essa semana. Pois é, e eu visitei ele dias antes de ser nomeado, Enfim, é uma visita bastante impressionante, até pela conservação que o teatro se encontra. Isso, lembrando que no caso são os teatros da Amazônia, porque o Teatro da Paz de Belém e o Teatro de Manaus entraram juntos como símbolo da chamada Belle Époque da Amazônia, mas que a gente vai falar dela mais pra frente. Bem, passemos agora para o bloco oferecido pelos nossos parceiros da Pet Love para conhecermos melhor a fauna paraense. O mascote. Bem, Felipe, a gente está tratando de um estado amazônico que tem uma biodiversidade gigantesca, Exatamente. O Pará, um estado, como você mesmo disse, uma biodiversidade enorme. E a gente selecionou 3 animais do Pará, ou também do Pará, melhor dizendo, além dos mascotes dos clubes. Mas a gente vai começar pelo animal que é o animal símbolo do estado, por decreto, por lei, que é o pavãozinho do Pará. Em inglês, ele é conhecido como Sun Bittern,
ele vive por toda a bacia amazônica e também partes da América Central, tá? Na costa da Colômbia, no Panamá, na Costa Rica também. Mas no Brasil ele é mais conhecido como pavãozinho do Pará. Ele vive muito ali nas margens dos rios, dos lagos, dos igarapés. É conhecido pela ciência desde o século XVIII, tá? Tem mais ou menos 45 a 48 centímetros de comprimento. E uma coisa muito boa nesse nosso bloco oferecimento dos nossos parceiros da Pet Love é que ele não tem riscos, tá, de extinção, não está ameaçado. É um animal que está bastante presente. E tem uma coisa muito interessante, meu caro Matias, é que ele é um animal semidoméstico. Tá? Ele se adapta bem em cativeiro e é conhecido que comunidades ribeirinhas criam pavãozinhos do Pará pelos ovos e não apenas pelos ovos, mas também porque ele come os insetos. Ele come ali pequenos peixes, come algumas rãs, mas também come insetos, tá? Caçando moscas. Por isso que em alguns lugares, em algumas regiões, ele é conhecido como papa-mosca. Então, esse é o animal símbolo do Pará. Eu, particularmente, não conhecia, e ele tem uma característica, né, que é muito conhecida em alguns animais, né, uma coisa bem darwiniana. Nosso queridíssimo Pirula já explicou bem isso algumas vezes. Quando ele se sente ameaçado, ele abre as asas. E as asas dele tem duas manchas que parecem olhos. Então, o possível predador do pavãozinho vai pensar que, nossa, é um animal maior ainda, né, que tá me olhando, tal. Não vai pensar que é uma ave pequena ali de 40 centímetros. Então, ele também tem essa característica. Agora, meu caro Matias, outro animal símbolo do Pará são os búfalos da ilha de Marajó. Que daí são exógenos, né? Então, são 430 mil cabeças de búfalo, tá? Aproximadamente. E aí, meu caro Matias, vai ser o primeiro momento aqui nesse programa, mas que vão ter outras, que é o seguinte: eu quero recomendar o trabalho do pessoal da filial local da Globo por conta do programa É Pará. Eu assisti umas 5 reportagens do É Pará no processo da gente se preparar para esse programa, para fazer o roteiro. Então, o É Pará tem 2 matérias muito legais sobre os búfalos. E você mesmo mencionou, né? Eles são exógenos. É possível, tá? Uma das versões da origem dos búfalos de Marajó é que os búfalos estavam sendo levados pelos europeus para a região do que hoje são as Guianas. E no navio, que tinham búfalos e também prisioneiros... Trazidos da Índia. Isso. Os prisioneiros se amotinaram, né? E possivelmente eram trabalhadores indianos, né? Tanto a Guiana quanto o Suriname tem pessoas de origem do subcontinente indiano. Os prisioneiros se amotinaram, os búfalos são exímios nadadores e chegaram na ilha. Então, essa é uma das possíveis origens dos búfalos da ilha de Marajó. Então, além disso, eles eram utilizados especialmente como animais de tração, porque eles são muito fortes, e hoje ele é utilizado por várias explorações em relação ao animal. Então, carne, couro, também queijos, montaria, inclusive montaria da polícia. Você chegou a ver a PM montada em búfalo? Não, eu não estive no Marajó. Mas eu vou ser sincero aqui, Matias. Vou te expor. Exposes do Matias. O Matias falou que está triste porque não deu pra ir pra Ilha de Marajó. Ele falou que quer ir lá pro ano que vem já. Sim. Tá? O Matias está completamente paraisado das ideias. Tá? Então, essa é uma das origens dos búfalos, os famosos búfalos de Marajó. E foi tema, né, do enredo do Paraíso do Tuiuti no Carnaval de 2023, e que inclusive o primeiro refrão do samba enredo, interpretado pelo Vander Pires, grudou na minha cabeça na época, né, que é: cadê o boi, o mogangueiro, o mandingueiro de Oiá? Meu Tuiuti não tem medo de careta, traz o boi da cara preta do estado do Pará. Olha só, meu Deus. O Matias é uma máquina de trivia sobre o carnaval. E outro animal símbolo, né, não só do Pará, mas da Amazônia, é o peixe-boi da Amazônia. Né? Às vezes ele também é chamado de manati. Lembrando que nós temos vários peixes-bois.
tá? Foi mascote dos Jogos Pan-Americanos de 2003 em Santo Domingo e tinha um apelido genial que eu vou consultar agora. Mas nós temos o peixe-boi marinho, né? E nós temos o peixe-boi da Amazônia, que no caso é de água doce. E aí uma das espécies dele está presente por todo ali o Caribe, incluindo o Golfo do México, sul dos Estados Unidos. Outro é da Amazônia e o outro está presente na costa oriental africana. Era o manatito. E o peixe-boi, ele infelizmente já é uma espécie ameaçada. Tá? Está num estado de vulnerabilidade, por isso que existem várias iniciativas de preservação desses animais, de cuidados desses animais. E tem uma coisa que é muito importante, né, que alguns dos ouvintes já podem ter passado por isso numa viagem e tal, que é, às vezes você vai visitar um local de conservação, algo do tipo, e você vê que o peixe-boi é um animal dócil, ele é um animal bastante amigável. E se incentiva que não se interaja com os animais. Por quê? Justamente por essa docilidade, ele não vê o ser humano como um possível predador. E aí ele vai interagir com um ser humano amigável como o nosso ouvinte, e isso pode fazer com que ele depois acabe, né, sendo presa fácil para um ser humano mais malicioso, mais maligno. Então, lembrem-se dessa questão do comportamento deles. E aí, meu caro Matias, além desses 3 animais símbolos do estado do Pará e da região da Amazônia como um todo, a gente vai falar aqui brevemente dos mascotes dos times que já foram campeões estaduais. E eu vou trazer umas curiosidades depois. O mascote do Paysandu é o Lobo Mau, porque o apelido Paysandu, né, o papão da Curuzu, bicho papão, e aí acharam, né, que bicho papão combina com lobo mau. Então é um lobo, mas é um lobo mitológico, não é um lobo específico da Amazônia. Até porque não existe lobo na região norte do Brasil. Assim como não tem leão, que é o mascote do Remo. Né? O mascote do clube do Remo é o leão, popularmente chamado inclusive de leão azul, mas também não há um leão na região amazônica. E os torcedores do Remo e também de outros clubes paraenses e da região costumam chamar o Paysandu de mucura, que é o gambá de orelha branca, né? De forma pejorativa. Que nem chama-se o Corinthians de gambazada aqui em São Paulo, né, por exemplo. Aí a Tunaluso, que é o terceiro time com mais títulos, tem como mascote a águia, né? Acho que todo programa a gente falou de uma águia, cara. E o pior é que não vai ser nem a única águia desse programa, né? Mas a águia e leão, acho que quase todos os programas a gente falou. É, né? Bem possível. Tunaluso diz que a águia é associada à força e à coragem, e o Tunaluso também às vezes é chamado de Águia do Souza. No caso, a questão geográfica. Aí, nós temos o Independente de Tucuruí, que foi, em 2011, o primeiro time do interior do Pará a ser campeão estadual, depois de 103 anos, né, de campeonatos, vencendo o Paysandu na disputa por pênaltis, e o Tucuruí tem como apelido Galo Elétrico. Isso por conta da usina hidrelétrica de Tucuruí, já que a cidade é banhada pelo rio Tocantins, e a usina está no distintivo do clube. E é um galo bastante colorido, inclusive, porque é um galo nas cores da bandeira do Pará e mais a cor verde. Então é um galo bastante colorido e, como sempre, aquela coisa de um mascote ter uma cara, né, de malvadão, de bravão ou canarinho pistola. Já o Cametá, que também é um time do interior que foi campeão estadual, tem como mascote o Peixe Mapará. E aí eu de novo vou recomendar o pessoal do do Pará, uma matéria do Caio Brandão de 2025. Por quê? Porque em Cametá, que fica na região do Baixo Tocantins, você tem a pesca desse peixe, a pesca do Mapará, que é muito importante para a economia da região, mas também é uma tradição cultural. E nessa matéria, o apresentador paraense Carlos Brito conversou com o historiador, o Dimitrios Braga, que explicou um pouco essa tradição. E eu abro aspas para ele na matéria do pessoal do Pará, tá? Esses são os créditos. Por 11 meses e 21 dias, o Pará teve 2 governos.
um governo cabano em Belém, no caso a cabanagem, que a gente falou agora há pouco, e um governo legalista em Cametá. Então, enquanto havia lá em Belém um governo do Ronaldo Agendim, o governo da família Vinagre, Cametá tinha o governo do Grão-Pará funcionando aqui, ligado diretamente à Vila de Janeiro, que era a capital na época. Então foi nesse contexto que Cametá se tornou a capital do estado. E o Mapará acabou se tornando esse símbolo desse processo, e existe também o dia da abertura da pesca do Mapará. Então fica a recomendação, e o time, o Cametá Esporte Clube, como eu falei, tem o mascote Maparazinho, que também tem cara de malvado bombadão. É um peixe malvado. E finalmente o Águia de Marabá, também campeão estadual do interior, tem como mascote uma águia. Né? Como o próprio nome indica. Pois é. E pra gente fechar, só pra constar, quer dizer, eu fechar, meu caro Matias, aí você faz suas observações, a COP30 foi em Belém do Pará, mas o mascote não foi um animal, mas só pra constar foi o Curupira, que é uma figura do folclore, que é o guardião das florestas, justamente. E, Felipe, pra fechar esse bloco, eu peguei alguns clubes que disputaram o Campeonato Paraense desta temporada de 2026, que tem mascotes não tão usuais, né? A começar pelo Amazônia Independente Futebol Clube, que é uma equipe da cidade de Belterra, ali no oeste paraense, e que tem como mascote o sapo, também é conhecido como Sapo Doido. É um clube mais recente, né? Foi fundado em 2021. E no símbolo do clube tem um sapo estilizado no estilo da Muiraquitã, né? Que é um amuleto indígena e que era talhado em amazonita, geralmente representando anfíbios ou répteis, né? Por conta da cor esverdeada. Temos também o Castanhal Esporte Clube, né? Castanhal, que fica na região metropolitana de Belém, é um clube bastante tradicional também do futebol paraense, e tem como mascote o Japiim, que é uma ave preta e amarela como as cores do clube. E, por fim, o Santa Rosa Esporte Clube, que é do distrito de Icoaraci, faz parte de Belém, e que tem como mascote o macaco prego, né? Então são esses alguns dos clubes com mascotes não tão usuais. E agora vamos para o bloco futebolístico deste programa. O campo. Pois bem, Matias, a gente vai começar com os primórdios do futebol paraense. Pois é, Felipe, de acordo com o Carlos Castilho, que foi presidente da Regional Norte da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, o futebol foi introduzido no Pará aproximadamente em 1892 por membros do Clube de Esgrima que praticavam a modalidade em frente à sede do mesmo, no Largo da Nazaré, em Belém. Esgrima com Y, no caso, né? Então provavelmente tinha uma influência inglesa aí, e a gente sempre fala, o futebol foi levado para os lugares pelos ferroviários e pelos marinheiros. Belém era um porto com presença inglesa. E também por intercambistas, né? Sim. A elite paraense que ia estudar na Europa e voltava, né? Com equipamento, as regras, enfim, da nova modalidade. Na década seguinte foi fundada a Pará Football Association League, cujo primeiro e único torneio não foi concluído em 1906. 2 anos depois surgiu a Liga Paraense de Futebol, tornando o campeonato local o 4º estadual mais antigo do Brasil, atrás de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. A primeira campeã foi a Associação Atlética União Esportiva, que assim como os demais 5 participantes, também era de Belém e encerraram as atividades ainda no século passado. A União Esportiva ganhou 2 parazão. Parazão. Ganhou 2 parazão. E a liga não foi disputada na temporada posterior, sendo retomada em 1910, quando a União Esportiva sagrou-se bicampeã.
No biênio de 1911 e 12, o campeonato também não foi disputado e a liga foi refundada em 1913, quando o então Grupo do Remo conquistou o primeiro dos 7 títulos consecutivos. No ano seguinte, foi fundado o Paysandu Esporte Clube, que foi vice-campeão na sua estreia, já projetando a rivalidade que cresceria ao longo dos próximos 110 anos. Como curiosidade, o Repá é o clássico mais jogado do mundo. Pois é. Mais vezes disputado do mundo. Foram 783 vezes e daqui a pouco o Matias vai dar o retrospecto. Mas é só para o nosso ouvinte ter noção de que essa rivalidade não é pouca coisa, não. Enquanto o Paysandu mandava os seus jogos no campo da firma Ferreira e Comandita, inaugurado em 1914 na Travessa Curuzu da Avenida Almirante Barroso, impressionante quantas referências à Guerra do Paraguai num parágrafo só, né? O já renomeado Clube do Remo construiu seu estádio 3 anos depois no quarteirão de cima, do outro lado da avenida, mais precisamente na Travessa Antônio Baena. E é impressionante, assim, os estádios são muito próximos e existe até um respeito ali na região. E o estádio do Remo tinha uma época que diziam que tinha enterrado um sapo nele. Em 1920, o Paysandu impediu o octacampeonato do Remo e emendou mais 3 títulos nas temporadas seguintes. A partir de 1922, a Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, passou a organizar o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que foi disputado entre idas e vindas até 1962. E em 1987, houve uma edição solitária. A seleção paraense ficou na 3ª colocação em 3 oportunidades, 1926, 28 e 29. Lembrando que não era uma seleção de jogadores paraenses, eram jogadores dos clubes paraenses, né? Eram filiados às federações. Nilo Murtinho Braga, nascido em Belém, mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro quando o pai, que era capitão de corveta, foi transferido para o então Distrito Federal. O Menino de Ouro, como foi apelidado, deu seus primeiros passos no Fluminense e depois atuou pelo América de Natal, já que o pai foi transferido desta vez para a capital potiguar. De volta ao Rio, jogou por Botafogo, Sport Clube Brasil, América, Vasco e Flu novamente, além de ser presença constante na seleção brasileira, sendo o primeiro jogador paraense a ser convocado. Pelo Brasil, Nilo atuou em 19 partidas, incluindo a estreia do Mundial de 1930, e anotou 15 gols. E é curioso, Felipe, porque pesquisando para o programa, descobri que tinha um debate sobre a origem desse jogador, né? Porque alguns meios diziam que ele era nordestino, carioca, enfim, mas a maioria das fontes que eu vi, inclusive o próprio Mário Filho, atestam que ele é paraense, né? Mas muitos veículos não colocam ele como o primeiro jogador paraense a defender a seleção brasileira ou disputar uma Copa do Mundo, mas aqui eu estou referendando. O Nilo Murtinho Braga é paraense, inclusive ele é parente da atriz Rosa Maria Murtinho, também natural de Belém. Em 1937, a então Tunaluso Comercial interrompeu uma série de 24 anos de títulos da dupla Repá, postulando-se como a 3ª força do futebol paraense. A Tuna também foi a primeira representante do estado na Taça Brasil, em 1959, quando eliminou o Ferroviário do Maranhão na semifinal do Grupo Norte, mas perdeu a final para o Sport Clube do Recife. Com a criação do torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1967, os clubes setentrionais do Brasil passaram a disputar paralelamente o Torneio do Norte, e o Remo conquistou as 2 primeiras edições, vencendo Piauí e Ferroviário do Maranhão, respectivamente. Os remistas também conquistaram a Taça Norte-Nordeste de 1971, que dava uma vaga para o Campeonato Brasileiro do ano seguinte, ao vencerem o Itabaiana de Sergipe na decisão. Em 20 de fevereiro de 1978, o Remo venceu o Operário de Campo Grande por 2-0 em encontro válido pelo hexagonal semifinal do Brasileirão de 1977. Esta foi a primeira partida disputada no então Estádio Estadual Alacide Nunes, uma auto-homenagem do governador da época. Contudo, a inauguração oficial do principal palco do futebol paraense foi em 4 de março daquele ano, quando a seleção local goleou o Uruguai por 4-0. E aí é uma coisa interessante,
que a gente vai falar no próximo bloco também, mas a gente acabou de brincar, né? Que o futebol brasileiro é viciado em aumentativos. E isso é derivado diretamente da ditadura militar. A ditadura militar que criou o nome Brasileirão para a ideia de ter um campeonato nacional, porque o campeonato nacional chamava Roberto Gomes Pedrosa, o que era o Robertão. E os estádios brasileiros, muitas vezes tem essa coisa do nome no aumentativo para dar a ideia das grandes obras, né, aquelas obras faraônicas da ditadura, que é o caso do Mangueirão, que é o maior estádio de Belém, que a capacidade oficial hoje é de 54 mil pessoas, mas ele já recebeu 65 mil pessoas. E como você mencionou, também outro fenômeno muito característico da ditadura, teve o nome do governador que construiu ele, né? Então, assim, total ligação com o coronelismo local. Hoje, ele é o Estádio Olímpico do Pará, estádio estadual jornalista Edgar Proença, mas popularmente chamado de Mangueirão. Então, essa coisa que a gente brinca do aumentativo tal, vem do ufanismo no futebol brasileiro, que foi muito ligado ao período da ditadura. Que aí você tem o tricampeonato em 70, os 90 milhões em ação, a criação de cima para baixo de um campeonato, né, para ter o nome Campeonato Brasileiro, porque você já tinha um campeonato nacional. É como você ter, por exemplo, na Inglaterra, você tinha o campeonato inglês e depois você tem a Premier League. E o incentivo, né, às vezes de forma irônica, inclusive, a esses aumentativos. E isso foi uma constatação que eu tive em Belém, a cidade é coalhada de mangueira. Em 1982, o meio-campista Sócrates brasileiro, natural de Belém, mas criado em Ribeirão Preto, se tornou o segundo jogador paraense a defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, repetindo a dose em 1986, quando na delegação que viajou ao México estava o goleiro reserva Paulo Vitor, também nascido na capital paraense, mas que cresceu em Brasília. Ao todo, o Dr. Sócrates atuou em 62 partidas e anotou 25 tentos pela seleção, sendo 10 jogos e 4 gols em mundiais. Em 1988, foi a vez da atacante paraense Lucilene de Souza Marinho atuar pela seleção brasileira feminina no Torneio Experimental da China, que foi a primeira competição oficial da FIFA para as mulheres. As brasileiras venceram as anfitriãs na disputa pelo terceiro lugar e Lucilene Cebola, como era mais conhecida, fez parte da equipe ideal do certame, ao lado da compatriota Roseli de Bello, que conquistaria a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004. E você fez inclusive um levantamento aqui sobre o futebol feminino no Pará, né, Matias? Pois é, o Campeonato Paraense Feminino foi disputado entre 1983 a 86, sendo retomado em 1999 a 2003 e depois de 2007 até a atualidade. Os maiores campeões são o Independente de Tucuruí e a Associação Atlética Escola Superior Madre Celeste de Ananindeua, popularmente conhecida pela sigla ESMAC, com 6 títulos cada. Paysandu, Remo e Tuna conquistaram a competição 4 vezes, enquanto o Pinheirense é tricampeão e o Sacramento Esporte Clube Beneficente levantou a taça em uma oportunidade. O Paysandu venceu a Série B de 1991, repetindo o feito da Tunaluso 6 anos antes, quando conquistou a Taça de Prata, enquanto que o Clube do Remo realizou a melhor campanha de um clube paraense no Brasileirão de 1993, chegando a um dos quadrangulares semifinais, ficando atrás de Palmeiras, São Paulo e Guarani, terminando na 8ª colocação. E essa foi a primeira vez que eu ouvi falar do Remo, né? Porque justamente participou desse quadrangular com os nossos clubes além do Guarani. O meio-atacante Giovani se torna o último jogador paraense a disputar uma Copa do Mundo, em 1998, mas atuou apenas no primeiro tempo da estreia contra a Escócia, sendo sacrificado pelo esquema do técnico Zagallo, que tinha em Rivaldo, seu companheiro de Barcelona, o homem de criação. Foi o último porque o Dunga em 2010 não quis levar o Paulo Henrique Ganso, né, que começou no Tunaluso, inclusive, Sim. É paraense. Ganso... Assim como o Giovani. Isso. Inclusive, acho que o Giovani que leva o Ganso para o Santos. Exatamente. E, mais recentemente, os técnicos brasileiros tiveram a prudência de não levar o Rony, né, que jogou
por muito tempo no Palmeiras, não é? Jogou muito no Palmeiras, jogou muito tempo no Palmeiras. Tô brincando, o Rony é um jogador muito esforçado, ele tem que receber mais crédito. Mas falando sério, o Rony, que hoje tá no Santos, ele começou a carreira no Remo, inclusive. Né? E o Rony, que foi o último paraense a ser convocado para a seleção brasileira em 2023, que a gente citou esse fato no Fronteira sobre o Marrocos. Isso. Tudo vai se interligando. Pois é, e eu não perdi a oportunidade naquela ocasião também de cornetar o Rony. A partir de 1997 passa a ser disputada a Copa Norte, na qual o desempenho dos clubes paraenses é modesto, com destaque para o vice-campeonato do Remo, na edição inaugural, quando foi batido pelo Rio Branco do Acre, e o título do Paysandu em 2002, que se vingou do São Raimundo do Amazonas pela derrota na final do ano anterior. Com a conquista, o Papão da Curuzu se classificou para a Copa dos Campeões, a ser disputada entre julho e agosto em 4 capitais do Norte e Nordeste, entre elas Belém. Para os nossos ouvintes mais jovens, quando a Libertadores aumentou o número de vagas de 99 para 2000, a CBF não sabia muito bem como fazer para distribuir essas vagas. Em 99 criaram a seletiva da Libertadores, que ocorria com os clubes eliminados do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense foi o vencedor desse campeonato. E entre 2000 a 2002 foi criada a Copa dos Campeões, que, como o nome indica, tinha campeões estaduais e regionais do Brasil que jogavam, né, um campeonato em formato de Copa, né, com fase de grupos e mata-mata em diferentes capitais do Brasil, né? Então, a Copa dos Campeões, essa foi a última edição, inclusive, dava uma vaga para a Libertadores. Contando com o apoio da torcida, os bicolores avançaram em primeiro no grupo formado com Fluminense, Náutico e Corinthians. Depois passaram por Bahia e Palmeiras até chegar à final contra o Cruzeiro. Na partida de ida, derrota por 2-1 em pleno Mangueirão, porém no jogo de volta no Castelão, o Paysandu venceu por 4-3, levando a decisão para as penalidades, na qual venceu por 3-0. Carimbando o passaporte para a Copa Libertadores da América do ano seguinte. Sob o comando do treinador uruguaio Darío Pereira, o Paysandu realizou uma campanha surpreendente na principal competição continental, liderando de forma invicta o grupo dividido com equipes tradicionais como Cerro Porteño, Sporting Cristal e Universidade Católica. Nas oitavas de final, veio o grande desafio de enfrentar o poderoso Boca Juniors. Na partida de ida, o gol solitário de Yarley garantiu a primeira vitória de um clube brasileiro na mítica La Bombonera pela Libertadores desde o Santos de Pelé, 40 anos atrás. Porém, no jogo de volta no Mangueirão, os comandados de Carlos Bianchi venceram por 4-2, pondo fim ao sonho do Papão. Cara, esse jogo foi impressionante, porque no dia seguinte, na época eu tava no cursinho, era o assunto do cursinho, na padaria, tudo mais, assim, o Paysandu ganhou do Boca lá. Foi um bagulho impressionante, cara. Foi realmente impressionante esse feito do Paysandu. Em 2009, o Gavião KKTG Futebol Clube de Bom Jesus do Tocantins se filiou à Federação Paraense de Futebol, tornando-se o primeiro clube profissional de origem indígena no Brasil. De lá para cá, os Gaviões já disputaram a Série A do Parazão em 3 oportunidades. Eles foram fundados na terra indígena Mãe Maria, mas, além do Gavião KKTG, você também é o Festival de Jogos Indígenas do Xingu. Algum ouvinte pode querer corrigir. O Parque do Xingu fica no Mato Grosso, mas ele tem esse nome por causa do rio Xingu, e os Jogos Indígenas do Xingu são realizados em Altamira, no Pará, e que você tem outras comunidades, inclusive também com seus ali selecionados, por assim dizer. 2 anos depois, o Independente Atlético Clube de Tucuruí quebrou a hegemonia da capital ao se tornar a primeira equipe do interior a conquistar o campeonato estadual. Na temporada seguinte, foi a vez do Cametá Esporte Clube, enquanto o Águia de Marabá foi campeão em 2023. E, curiosamente, o Independente de Tucuruí e o Águia de Marabá enfrentaram o São Paulo na Copa do Brasil do ano seguinte. Já em 2013, o Pinheirense Esporte Clube, do distrito belenense de Icoraci, foi o primeiro clube paraense a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, figurando em 5 oportunidades na elite da modalidade, cuja melhor colocação foi o 6º lugar na edição de 2014. Neste mesmo ano, a Copa Verde passou a ser disputada entre clubes das regiões Centro-Oeste e Norte,
além do Espírito Santo. É bizarro isso, assim, porque não sabiam onde enfiar o Espírito Santo, aí falaram, vai lá jogar a Copa Verde, né? Porque o Espírito Santo é muito curioso, né? Porque o futebol do Espírito Santo é pouco relevante nacionalmente, digamos assim. E cercado, né, de 3 estados bastante tradicionais. Isso. O Paysandu é o maior campeão da competição com 6 títulos, enquanto o Remo venceu em apenas uma oportunidade. Na temporada 2025, os arquirrivais voltaram a se enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro e tiveram destinos distintos, já que o Paysandu foi rebaixado à Série C e o Remo conseguiu acesso à Série A na última rodada ao vencer o Goiás de virada por 3-1 no Mangueirão, retornando ao Brasileirão após 32 anos de espera. Eu vou passar aqui por algumas estatísticas que o Matias levantou, gente. O Remo, né, fundado em 1905, tem 48 estaduais, uma Série C nacional em 2005, uma Taça Norte e Nordeste, uma Copa Verde, 2 torneios do Norte e um torneio internacional de Caracas. Já o Paysandu foi fundado em 1914, ou seja, 9 anos depois, mas tem 3 estaduais a mais, 51. Uma Copa dos Campeões de 2002, que o Matias mencionou, 2 Séries B, 91-2001, 6 Copa Verde, 2 Copa Norte, um torneio triangular internacional e um torneio internacional de Paramaribo. Por que você pôs isso daqui? Você liga pra Paramaribo. Não, mas para fazer conexão com o Fronteira sobre o Caribe neerlandês. Ah, olha só. E eu acabei esquecendo de colocar no roteiro que esse torneio triangular internacional de 53 foi disputado tanto no Suriname quanto na Guiana Francesa. E a Tuna Luso brasileira, fundada em 1903, tem 10 estaduais, uma Taça de Prata em 85 e uma Série C em 1992. Agora falando um pouco das rivalidades do futebol paraense, né? Como o Felipe já tinha falado, o Repá é o clássico mais realizado do futebol mundial, com 783 jogos desde 1914, dos quais o Remo venceu 270 e o Paysandu 246, além de 267 empates. Curiosamente, os arquirrivais estão empatados em gols, com 989 para cada lado. E assim, se eu fosse editor de esportes de algum jornal paraense, eu faria a contagem do milésimo gol. Quem vai fazer o milésimo gol primeiro? Fica aí a ideia. A sugestão. Entre janeiro de 1993 a junho de 1997, foi estabelecido o tabu de 33 partidas, nas quais o Remo não foi vencido pelo Paysandu, somando 21 vitórias e 12 empates. E assim, eu fui no jogo Remo e Vitória, e além da torcida camisa 33... a quantidade de referências a esse tabu é enorme. Eu nunca vi em outra rivalidade assim um tabu ser tão comemorado quanto esse. E o ouvinte ouviu direito, tá? O Matias estava lá numa viagem romântica, histórica e tal, e foi num Remo e Vitória, sendo que ele é São Paulino. Tá? Mas é isso. Além do clássico Rei da Amazônia, a dupla Repá também disputa os clássicos contra a Tuna Luso. O Retu é realizado desde 1931, com 241 vitórias do Remo, 131 da Tuna e 130 empates, enquanto que o Patu tem um ano a menos, com 214 vitórias do Paysandu, 146 vitórias da Tuna e 123 empates. Ainda em Belém é disputado o clássico do distrito de Coraci, entre Pinheirense e Santa Rosa. Fora da capital, o principal clássico é o Raifran de Santarém, no oeste do estado, quase na divisa com o Amazonas, entre o São Raimundo e o São Francisco. Já em Abaetetuba, cerca de 120 quilômetros de Belém, é disputado o clássico da cachaça entre Abaeté e Vênus. Mais recentemente foi instituído o Clássico das Aves entre Águia de Marabá e Gavião Kikatg, no sudeste paraense, próximo da tríplice divisa com Maranhão e Tocantins. Agora vocês ficam com a coluna do nosso amigo Ubiratã Leal, que vai tratar de um clube paraense que a gente não tratou neste bloco. O livro. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui pro Matias, pro Felipe e pros ouvintes do Fronteiras Invisíveis pro Futebol. O Matias deu um sorrisinho aqui, mas ele sabe que eu falei certo o nome do colega dele de podcast, o Felipe Figueiredo.
Mas estamos aqui para falar um pouco do Pará. Eu tem tanta coisa para falar de futebol do Pará, tudo. Eu resolvi ser um pouco alternativo, tá? E vou admitir, fui clubista aqui, tá? Fui clubista aqui, não fui isento, tá? Não é certo, mas vou fazer isso aqui. Porque eu vou falar um pouco de imigração japonesa, falar um pouco do Japão. Muita gente aqui já deve saber que eu sou neto de japoneses, então eu resolvi ser um pouquinho clubista na escolha da pauta aqui. Mas como assim? A gente fala muito de imigração japonesa e muitas vezes se vincula a São Paulo e ao Paraná, que de fato são os dois estados que têm maior quantidade de imigrantes japoneses e agora de descendentes da diáspora japonesa no Brasil, e que ela é bem marcante nesses dois estados. Eu, inclusive, sou um descendente, um membro dessa comunidade. Mas tem outros estados que também tiveram comunidades significativas que são menos faladas. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, o prato típico de Campo Grande é um prato de origem okinawana, por exemplo, né? Que é o soba sul-mato-grossense, que tem origem no soba de Okinawa. Mas a terceira maior comunidade japonesa do Brasil, em relação a estado, fica no norte do país, fica no Pará. O Pará tem uma grande comunidade japonesa e é uma comunidade significativa que chegou no estado até um pouco mais tarde do que chegou mais para o sul, né, para São Paulo e Paraná. Ela chegou a partir de setembro de 1929, quando 43 famílias chegaram para trabalhar na agricultura na cidade de Tomé-Açu, no Pará. A história dos japoneses no Pará começa meio parecido com a história dos japoneses em outras regiões do Brasil, que chegaram para trabalhar na agricultura, porque eram profissionais que tinham experiência nessa área lá no Japão, e também porque era uma área que havia uma escassez de mão de obra no Brasil, então houve essa conexão. Eles chegaram e eles acabaram, por exemplo, sendo muito marcantes no Pará, porque eles que introduziram o cultivo de pimenta do reino na região. Então o Pará é uma referência no cultivo de pimenta do reino, e ela foi levada pro Pará pelos japoneses a partir da década de 1940. Quando a gente fala muito de futebol e imigrantes aqui no Brasil, o que a gente pensa? A gente pensa nos clubes de colônia. E assim, se você for pensar, nossa, tem muitos clubes da colônia italiana no Brasil, né? Então, assim, Palmeiras, Cruzeiro, o Juventus em São Paulo e vários outros por aí. Pensa em clubes da colônia portuguesa, e tem vários, o Vasco, a Tunaluso, lá do Pará, inclusive, Portuguesa, a Portuguesa do Rio. Então tem vários clubes fundados por portugueses. Pensa em outra grande comunidade de imigrantes no Brasil, os alemães, e tem clubes da comunidade alemã. Tem o Grêmio, tem o Coritiba. Aqui em São Paulo tinha o Germânia, que extinguiu o futebol profissional, mas hoje ele é muito forte em esportes olímpicos com o nome de Pinheiros, né? O Esporte Clube Pinheiros. Então, assim, também tem muita força a comunidade alemã. A comunidade libanesa, sírio-libanesa, vai para pegar um pouco entre sírios e libaneses, no futebol ela não se representou tanto também. O Sírio, o Esporte Clube Sírio, que virou referência no basquete no passado, ele chegou a ter time de futebol que jogou o Campeonato Paulista e tudo, mas não emplacou tanto no futebol, ficou mais no basquete e hoje só no basquete amador, né? Assim como o Monte Líbano. Agora, e a comunidade japonesa? Ela é tão grande e não tem time? Bom, tem uma explicação primeira, né? O esporte mais popular no Japão era e ainda é o beisebol, então muitos clubes da comunidade japonesa, quando montavam equipes esportivas para jogar campeonatos, elas não montavam times de futebol, elas montavam times de beisebol. Inclusive, praticamente todos os times de beisebol no Brasil, mais profissionais, entre muitas aspas, né? Na verdade são semi-profissionais, mas todos eles, ou quase todos eles, acabam tendo origem na comunidade japonesa. Mas uma outra questão é, na verdade teve sim time de futebol no Brasil da comunidade japonesa. São poucos, assim, até dei uma fuçada aqui. Tem o primeiro, que acaba sendo até meio desconhecido, pouco lembrado, foi o Japão Futebol Club. Futebol e club escrito em inglês, inclusive era Fut-Ifen-Ball. É aquela grafia bem mais antiga. O Japão Futebol Club, ele chegou a se inscrever para tentar disputar uma vaga no Campeonato Paulista da Liga Paulista de Futebol de 1916.
ele acaba não conseguindo a vaga, então por isso ele vai jogar a segunda divisão do campeonato daquele ano. Fez 8 jogos, conseguiu 4 empates e 4 derrotas e encerrou suas atividades, então não se tem mais registros do Japão Futebol Clube. Agora, tem outros 2 clubes, de certa forma ligados à comunidade japonesa. Um que talvez seja mais lembrado de todo mundo é o Matsubara de Cambará, norte do Paraná, que até jogou vários anos a primeira divisão no Campeonato Paranaense, era um time muito voltado a revelar jogadores, tentou fazer boas campanhas na Copa São Paulo de Júniors, e tinha até determinado momento, quando a J-League é criada no Japão, ele até cria um canal ali que ele começou até a exportar jogadores pra J-League, né, pra jogar lá no Japão. Então esse é um caso que ficou mais conhecido, um clube que hoje tá licenciado, e ele tinha esse nome porque o empresário Norio Matsubara era o fundador do clube, então ele mantinha o clube. Agora tem um outro clube que pouca gente lembra, e esse é do Pará, o Yamada Clube de Belém. Quando o pessoal do futebol lá do Pará pensa muito na Yamada, pensa na Yamada como uma rede de lojas que patrocina muito o futebol. Ela investe muito em patrocínio, então você tem várias camisas ao longo da história de Remo e Paysandu que tenha como um patrocínio da Yamada. Então o torcedor de Belém vai lembrar muito, e talvez até o torcedor de outras regiões, se lembrar camisas de Remo e Paysandu, vai lembrar, não, me lembro de camisa com Yamada ali tudo. Agora, a Yamada chegou a ter um time que foi fundado em 1961 por funcionários da rede de lojas Yamada. Começou jogando a segunda divisão do Campeonato Paraense, foi campeão em 1959 e foi jogar a primeira divisão do Campeonato Paraense em 1960. Depois ele também joga em 1961. Naquela época, o Yamada ele tinha uma camisa vermelha e branca, em referência óbvia à bandeira do Japão. Depois o time encerrou suas atividades por um tempo, ficou licenciado, o clube continua existindo, mas ficou licenciado da Federação Paraense, mas em 86 esse clube voltou à atividade. Em 87 o clube recebeu um convite da Federação Paraense para voltar para a primeira divisão. Ele não conquistou no campo essa vaga, né? Mas então ele acabou recebendo esse convite e ele joga o Campeonato Paraense de 87. Né? Acaba não fazendo uma grande campanha, no final das contas ele acaba encerrando suas atividades em seguida, e ele existe até hoje, mas hoje só como um clube amador. Então o clube Yamada, ele ainda existe, tá na ativa, só que só nas competições da várzea paraense. Então, o Pará, no final das contas, tem uma comunidade japonesa que muita gente fora do Pará às vezes nem sabe que existe, mas ela existe, ela é significativa, é importante, ela de certa forma até tem uma influência nos destinos econômicos aí, ao criar a cultura da Pimenta do Reino, mas ela também criou um time de futebol, que jogou a primeira divisão no Campeonato Paraense em 3 oportunidades. Ah, esqueci de falar, quando o Yamada voltou nos anos 80, ele já não voltou alvirrubro, ele voltou rubro-negro. A camisa era listrada preto e vermelho na horizontal, meio como a camisa do Flamengo, né? Foi o último ano que o Yamada jogou a primeira divisão, e o clube tá aí até hoje, mas não mais como profissional. Então, o Pará tem isso, a história do Pará registra também um time de futebol ligado à comunidade japonesa, coisa que é incomum no futebol brasileiro, coisa que eu não consigo imaginar que vai acontecer daqui pra frente também, porque não há mais esse movimento, mas no passado teve, e a não ser que o Yamada resolva voltar ao profissionalismo, mas o Yamada já tá registrado aí como um raro clube da colônia japonesa do Brasil. Mas é isso então, pessoal, obrigado aqui pela oportunidade de ficar falando mais umas groselhas aqui pra vocês. Até a próxima, fiquem aí com o último bloco do Fronteiras Invisíveis do Futebol, episódio Pará. O mapa. Bem, Felipe, agora nesse último bloco a gente vai tratar do período republicano no Pará. Pois é, com a proclamação da República, né, o Brasil vira uma república federativa, as províncias viram estados, e aí você vai ter a eleição agora dos próprios representantes. Com isso você vai ter uma consolidação ali, né, das oligarquias regionais nas políticas estaduais durante toda a Primeira República. E aí as oligarquias de São Paulo e de Minas serão as mais nacionalmente poderosas, né, o que depois vai ser chamado, né, de política do café com leite, etc. Embora isso seja um termo já um pouco obsoleto, né, porque existiam nuances nisso,
mas agora você vai ter a consolidação de uma oligarquia no Pará e... Nesse processo, meu caro Matias, nós estamos falando do quê? Da segunda Revolução Industrial, o início da indústria automobilística, depois Primeira Guerra Mundial, aumento da produção industrial de armamentos, e a Amazônia tem algo que vai se tornar internacionalmente importante e cobiçado: o látex, a borracha natural. O Pará vai se tornar um dos maiores polos mundiais de borracha natural nas últimas décadas do século XIX, e isso vai chegar ao ápice nas primeiras 2 décadas do século XX. E Belém vai ser o grande entreposto financeiro e comercial dessa indústria, desse boom da borracha. E esse período, meu caro Matias, de grande influxo de dinheiro, e não apenas dinheiro, mas de moeda forte estrangeira, libras esterlinas, francos, dólares, isso vai levar a um processo de crescimento urbano, porque vão chegar pessoas, vão chegar profissionais, vai chegar desde o profissional qualificado, né, o arquiteto que vai trabalhar num grande projeto urbanístico, até um camponês sonhando ali em ficar rico, sonhando com oportunidades. Então você vai ter um grande crescimento urbano em Belém. A administração pública vai, inclusive, investir nessas grandes reformas, com avenidas arborizadas, praças, iluminação elétrica, influência arquitetônica da França, da Itália, e esse período é chamado da Belle Époque amazônica, Belle Époque tropical, e tem algumas pessoas que também chamam ali de Belle Époque brasileira, né, expandindo ali para outras regiões, como a capital Rio de Janeiro, por conta ali do centenário da independência, São Paulo com o café, etc. Mas aqui a gente vai falar especialmente de Belém. E Manaus, né, foram ali os centros da Belle Époque amazônica. E, no caso específico de Belém, nós mencionamos o teatro, e nisso você vai ter o mercado de São Brás, outra construção histórica. E o mercado de São Brás que foi reformado recentemente, né? Ele estava bastante abandonado, daí deram um tapa ali, ele fica bem próximo, inclusive, dos estádios de Paysandu e Remo. O mercado Ver o Peso, que é candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU. É a maior feira ao ar livre da América Latina e, assim, vale muito a pena conhecer. O Cinema Olímpia, que é o mais antigo cinema em funcionamento no Brasil, e tudo isso especialmente pelo governo do Antônio Lemos, que foi o prefeito, né, na verdade era o intendente de Pará, de 1897 a 1911. Tá? 14 anos. Isso daqui a gente está, obviamente, falando dos mais destacados, né? Então você vai ter também incentivo a artistas, intelectuais, jornais, imprensa, essa modernização urbana. Porém, todavia, entretanto, mas tudo isso mantendo uma sociedade profundamente desigual do ponto de vista social e com muitas pessoas, muitos seringueiros, vivendo ali num sistema extremamente exploratório de trabalho, né, nos seringais, baseado muitas vezes no endividamento dos trabalhadores, muitos deles de origem da região Nordeste, que receberam incentivos do governo para migrarem para a Amazônia para trabalhar nos seringais. Depois da Primeira Guerra Mundial, você tem uma queda da demanda internacional, os preços caem, você também vai ter agora a ascensão da competição pelos seringais da Ásia, tá? Especialmente da Indonésia, e consequentemente você tem o fim desse primeiro ciclo da borracha. E curiosamente, meu caro Matias, nesse processo, em 1911, é criado o município de Altamira. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesse nome por conta da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, que a gente vai falar mais pro fim. Mas por que eu tô mencionando Altamira agora, meu caro Matias? Porque até 2009, Altamira era o maior município do mundo em extensão. Altamira, gente, tem uma extensão territorial de mais de 159 mil quilômetros quadrados. Isso significa que é um município maior do que Portugal, maior do que outros 10 estados brasileiros. E aí, em 2009, a Dinamarca fez um processo administrativo na Groenlândia que
deu mais autonomia aos groenlandeses e criou regiões parecidas com municípios, e agora o maior município do mundo é basicamente a metade da Groenlândia. E olha só, meu caro Matias, você disse que tudo nessa temporada estava se interconectando, né? Acho que agora a gente pode revelar, né, que a Groenlândia é o país que rodou, é a região, melhor dizendo, né, que rodou para a Escócia virar um programa duplo. Então, quem sabe tem Groenlândia no que vem, porque o mote de fazer sobre a Groenlândia era a cortesia do senhor Donald Trump, né? Não era um mote tão esportivo assim. No período entre guerras, meu caro Matias, um fenômeno curioso, interessante para o nosso ouvinte, que nós vamos ter a chegada dos primeiros colonos japoneses no Pará, né? A presença japonesa no Brasil ela é muito associada a São Paulo e ao Paraná, mas no Pará, nós temos a terceira maior presença japonesa no Brasil, destacando, além de Belém, claro, a cidade de Tomé-Açu. Como vocês ouviram na coluna do Biratã Leal, que tratou do Yamada, né? Um clube ligado à comunidade japonesa no Pará. E fica um abraço aqui para o meu amigo Leonardo Matsuhei, que eu acabei encontrando do nada na ilha do Kombu, porque ele está fazendo uma pesquisa justamente em Tomé-Açu. E recomendar a matéria sobre Tomé-Açu do pessoal do É do Pará, tá? De novo, a matéria da Aline Bersa. E ele não nasceu no Pará, mas ele cresceu no Pará, né? Um conhecido nipo brasileiro, o Lyoto Machida, né, campeão mundial de karatê, de UFC, ele nasceu em Salvador, mas cresceu no Pará. Assim como a família Gracie também, né, responsável, né, por popularizar o jiu-jitsu por todo o território nacional, e junto com o jiu-jitsu também levaram o açaí para todo o Brasil, né? E hoje essa relação, né, do açaí, né, com o fitness tem muito a ver com a família Gracie. Isso, para quem não sabe, nos anos 90, açaí era muito mais ligado ao jiu-jitsu, né, do que ao fitness em geral. E vai ter gente brava com você, meu caro Matias, porque vão dizer que os Gracie não difundiram o jiu-jitsu. Na verdade, eles consolidaram o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu brasileiro. Né? O BJJ. Eu já contei aqui, né, que existe uma história que tem um aspecto real e um aspecto lendário, que no final do século XIX, a Polícia Imperial Japonesa queria decidir qual era a arte marcial que eles iam usar no treinamento dos policiais, e fizeram um torneio entre os fundadores do jiu-jitsu e os fundadores do judô, e os judocas venceram. Por isso que o judô vira um esporte, uma arte marcial chancelada pelo Estado no Japão. O Japão coloca na Olimpíada quando as Olimpíadas serão em Tóquio, e desde então o judô é um esporte olímpico. Depois, né, nesse processo da crise de 29, né, voltando aqui para a história do Pará, a Revolução de 30 vai ter um efeito bastante grande numa economia basicamente agrícola no Pará, a quebra de 29 e a consequente Revolução de 30. Você vai ter um processo ali com os interventores federais, inclusive, a ampliação do controle federal do Estado Novo no Pará. Mas o principal, talvez, durante o Estado Novo é o fato de que, durante a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o segundo ciclo da borracha, o segundo boom da borracha, devido à enorme demanda internacional causada pela guerra. E aí nós vamos ter os soldados da borracha. E é importante mencionar, tá, gente? Soldados da borracha não é um termo coloquial. O Brasil cria uma agência, o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, para levar trabalhadores, especialmente do Nordeste, pobres, para a Amazônia, para extrair borracha, e essa borracha era enviada para a indústria bélica dos Estados Unidos. E cerca de 65 mil brasileiros foram mobilizados, especialmente jovens, e muitos deles morreram, tá? Devido a condições de trabalho, devido a condições insalubres, epidemias, mortes, ao ponto que apenas em 2014 nós tivemos o Congresso Brasileiro fazendo uma emenda constitucional reconhecendo o serviço desses soldados da borracha e obrigando a indenização. Porém, posteriormente, entraram com recurso, e casos antes dessa nova lei não tinham direito às indenizações. E a indenização é um valor irrisório, de R$25 mil. Tá? Um valor patético. A gente sempre comenta aqui no Xadrez Herbal como indenizações no Brasil são intencionalmente patéticas, né? Valores ínfimos. E nós mencionamos imigração japonesa, meu caro Matias. Em Tomé-Açu e em Belém, nós tivemos o confinamento da população de origem japonesa durante a guerra. Algo similar a um campo de concentração.
Tá? Parecido com um fenômeno que nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos também. Em Belém, nós tivemos publicações em japonês, da comunidade japonesa, incendiadas. Tá? Então, redações gráficas incendiadas, escolas incendiadas, pessoas de origem japonesa sendo apedrejadas e pelo menos um caso de linchamento. Com a redemocratização pós-Estado Novo, meu caro Matias, nós tivemos, especialmente com o JK, a ideia da integração nacional, que é introduzida no governo as ideias de integração nacional. Muitas delas depois vão ser utilizadas pela ditadura. É interessante mencionar que justamente os projetos que, entre aspas, deram certo na ditadura, eles são pré-ditadura. Itaipu não foi ideia da ditadura. Itaipu era um projeto que já estava em curso. E a ideia de integração territorial, integração logística do Brasil, começa com o JK, na expansão das comunicações, modernização de infraestrutura. E, em 1958, nós vamos ter o início da construção da rodovia Belém-Brasília. Durante o governo JK, ela vai ser interrompida com o golpe de 64 e seu primeiro trecho vai ser concluído em 1970, sob a ditadura, no período Médici. Durante a ditadura, nós vamos ter essa doutrina da integração nacional, né, como uma doutrina de defesa, como nós mencionamos. Então, esses grandes projetos recebendo financiamento federal, junto com, claro, as restrições de liberdades políticas. E no caso do Pará, isso vai ser muito marcado pela expansão do desmatamento, né, os grandes projetos agropecuários incentivando a ocupação, né, de áreas florestais. Tem uma famosa campanha, né, da época, né, agora é hora de faturar, né, um negócio assim. Expansão da malha ferroviária. E, meu caro Matias, principalmente o projeto, né, Grande Carajás, né, ou seja, a expansão da indústria da mineração na região. Lembrando que Carajás tem uma das maiores reservas de minério de ferro do planeta e o ferro é o principal produto de exportação do Pará hoje em dia. Então a ideia do Pará se tornar um exportador mineral, como ele é hoje, começa especialmente na ditadura. Vamos ter também o início das construções das grandes usinas na região, com a usina hidrelétrica de Tucuruí, que você chegou a mencionar anteriormente, né, por conta ali do galo elétrico. Essas grandes obras, elas não podem ser ignoradas num contexto de deslocamento populacional, modificação ambiental, expropriação de terra, expulsão de comunidades indígenas, morte e genocídio de comunidades indígenas, né? Então uma grande expansão fundiária na região. E Belém, nesse processo, vai se consolidar como a principal metrópole da região, né, que a gente convencionou chamar aqui de Amazônia Oriental. Com a redemocratização, né, nós vamos ter o fortalecimento dos sindicatos da região, e um dos grandes exemplos é o sindicato dos seringueiros, e aí você tem como principal exemplo disso, talvez, o Chico Mendes, embora o Chico Mendes era de Chapuri, no Acre. Tá? Eu estou usando o Chico Mendes como exemplo dessa luta dos seringueiros, que vai ganhar relevância com a redemocratização. Não estou dizendo que ele é do Pará, tá? Cuidado. O Chico Mendes era do Acre, né? Assim como a Marina Silva, né? Também do Chapuri, mas no Pará vai ocorrer um fenômeno parecido. E aí agora as comunidades ribeirinhas, quilombolas, vão começar, no contexto da Constituição de 1988, buscar o reconhecimento das suas posses de terras, buscar o reconhecimento das suas propriedades. E claro, o grande tema, né, no Pará, né, nas últimas décadas, é a posse de terra e o desmatamento. Então, as principais pautas são conservação ambiental, expansão econômica e a posse da terra. E aí nós vamos ter, infelizmente, como um destaque importantíssimo na história recente do Pará, o massacre de Eldorado do Carajás, em 17 de abril de 1996, quando 21 pessoas foram mortas pela polícia paraense, né? 21 pessoas do Movimento Sem Terra, que estavam protestando justamente por essa questão fundiária na região. Hoje, né, falando rapidamente do século XXI do Pará, né, nós temos aí Belém consolidada, né, como um centro histórico, político, cultural e econômico da região. Belém, inclusive, sediou a COP30, né? Belém e Manaus disputam esse protagonismo, e esse protagonismo muitas vezes depende do governo de ocasião e das relações governamentais de ocasião, né? Então, Manaus foi sede da Copa do Mundo, Belém foi sede da COP30,
Tudo isso por conta ali de convênios e acordos políticos de cada momento. Hoje, o Pará tem como sua principal atividade econômica, como mencionamos, a exportação de minérios, e o Pará é o maior exportador brasileiro de ferro, alumínio, manganês e cobre. E, nos últimos anos, o Pará também foi marcado, né, pela questão da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, que fica no Rio Xingu, próximo justamente ao município de Altamira, que nós mencionamos, que é a 4ª maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas de Itaipu e de 2 hidrelétricas chinesas, em capacidade instalada, para deixar claro o critério aqui no caso, e cuja construção foi bastante polêmica, especialmente porque a sua construção foi feita, né, iniciada durante o governo Dilma, cuja base de apoio incluía pessoas que viam em Belo Monte um crime ambiental, ou se não um crime ambiental, algo que, entre aspas, não valia a pena do ponto de vista ambiental. E essa é uma discussão bastante válida e bastante extensa que a gente está só falando da pontinha, micro pontinha do iceberg aqui. E, como curiosidade, meu caro Matias, para a gente começar a encerrar o nosso programa, se o Pará fosse um país, ele seria o 23º maior país do mundo. O Pará é maior do que o Mali, por exemplo. É um tamanho comparável com o de Angola e cabem 2 Franças dentro do território do Pará, para a gente ter uma noção do gigantismo desse estado. Bem, Felipe, para quem quiser conhecer mais sobre a história do Pará, qual que é a sua recomendação? Então, meu caro Matias, eu vou dar 2 sugestões. Uma é um livro que utilizamos aqui, inclusive para a feitura do nosso roteiro, que é justamente o livro A Belle Époque Amazônica, da Ana Maria Daô, pela editora Zahar. E a minha outra sugestão será uma sugestão, entre aspas, clubista, que é o documentário Paysandu, 100 anos de paixão, paixão com Y, no caso, que é um documentário de 2015 e que fala especialmente da história do Paysandu, claro, mas também da fundação do Paysandu. Então vão ser as minhas 2 sugestões aqui mais amplas. Bem, a minha dica cultural é a minissérie Psica, lá da locadora Vermelha, baseada na obra de mesmo nome do escritor paraense Edir Augusto, que é neto do Edgar Proença, que dá nome ao Mangueirão, né? Então tem uma conexão aí futebolística, né? O pai do Edir também era cronista esportivo e é um enredo bastante interessante, né? Que se passa em diferentes partes do Pará e também na Guiana Francesa, né? Mostrando essa integração regional ali. Então fica a recomendação, principalmente pela trilha sonora da série, que é muito boa. Bem, Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais. Bem, meu caro Matias, muitos comentários nessas 2 semanas de Fronteiras Invisíveis do Futebol, começando por um comentário lá no Fronteira sobre o Canadá. Comentário que o nosso próprio ouvinte Vinícius Meirelles brincou que é um pouco atrasado, né, mas ele é formado em Economia pela Federal do Pará, justamente, né, por coincidência está saindo no programa sobre o Pará, e ele recomendou um livro de história econômica chamado Estratégias para o Desenvolvimento Econômico do Canadá, de Carlos Vinícius Ludwig. Então ele deixou essa dica como complemento. Passando aqui por programa de Cabo Verde, no site do Xadrez Herbal, o Elvis Dias fez um comentário bastante extenso, bastante carinhoso, e ele foi um dos vários ouvintes nossos cabo-verdianos que comentou. Isso foi muito legal, né? Isso deixou a gente muito feliz, e ele disse que em Cabo Verde é estranho, né, dizer do Cabo Verde, né, utilizarmos o artigo para se referir ao país. Normalmente eles dizem Cabo Verde ou em Cabo Verde. Ele disse que os tubarões bebês são chamados de sarda,
lembrou do Edi Tavares, né, o jogador de basquete que jogou no Real Madrid, né, que joga no Real Madrid, melhor dizendo, fez uma atualização, inclusive, sobre os campeões de futebol recentes, né, recomendou um site sobre cabo-verdianos nos Estados Unidos, né, no site arazão.org, fez ali uma série de recomendações de leituras. E também um abraço pro Ramon, tá, que pediu um episódio sobre Macau e Timor-Leste. E também no site do Xadrez Herbal, mas agora no programa sobre Florença e Toscana, o nosso queridíssimo Gabriel Bons, nosso ouvinte de longuíssima data, né, mandou mensagem como orientando do professor Carlos Heron e disse que ia passar sim os recados para ele. O Lucas Conrado, né, lamentou que o episódio não saiu 2 semanas antes para, né, dar tempo dele ouvir na sua lua de mel que passou por Florença, e ele perguntou se o Médici, né, uma das mais nefastas figuras da história republicana brasileira, se ele teria relação com a família Médici de Florença. Olha, não que eu saiba, é um não sei. A única resposta intelectualmente honesta que eu consigo te dar, Lucas, é não sei, infelizmente. O Thiago disse que gostou da lembrança do Alex Mineiro, ele que é torcedor do Atlético Paranaense. Ele mencionou ali algumas curiosidades, né, sobre as janelinhas do vinho, comentou do Carlo Collodi, o autor do Pinóquio, né, que também é de Florença, e comentou sobre o pão da Toscana, um pão que não vai sal nele, devido aos impostos do sal quando Pisa controlava o comércio na região. Tá? Um abraço pro Jurandir, pro José Pedro Zanetti Prado, que comentou de Assassin's Creed. Um abraço pro Diego Andrade, que recomendou ali um vídeo sobre Galvão Bueno e Goicoechea. Um abraço pro João Vitor Fiabani Dutra de Lima, que também comentou sobre o Assassin's Creed. Um abraço pro Thales Lavorati, que recomendou a música Pasadena 1994 do Nanowar of Steel, que é uma banda, né, que faz sátiras do heavy metal, e essa música especificamente eles satirizam a banda sueca Sabaton, né, que é uma das bandas favoritas do nosso querido Iclis Rodrigues, lá do História FM, só que o Sabaton normalmente faz músicas sobre grandes batalhas, essa música é sobre a final da Copa do Mundo de 94. A grande ironia, né, é que um dos vocalistas, né, da música do Nanowar of Steel, eles convidaram o próprio vocalista do Sabaton, né, para satirizar a própria banda. Foi muito legal. Então ele recomendou a Pasadena 1994, que inclusive menciona, né, na letra Romário Bebeto e o Tafarel, salvo engano. Um abraço pra Shadowy Heart, que lembrou que o Paulinho Betani é o 5º maior artilheiro da história do Livorno, ele que chegou a jogar na seleção sub-20 do Brasil. E ainda sobre a Toscana, o nosso querido Leandro Yamin lembrou que Cláudio Karsug é nascido na Toscana. Indo para os e-mails, tá? Um abraço para o Rafael Horvat, que pediu um Fronteiras Invisíveis sobre a Bavária. E aí, curiosidade, tá, Rafael? Na temporada que foi abortada por causa da pandemia, ia ter um episódio da Baviera por conta dos 120 anos do Bayern de Munique naquela ocasião. Então, acabou, né, não tendo ainda. Um abraço pro Kelvin Morcillo, que, né, disse que gostou muito do Retorno do Fronteiras. Um abraço para Pietra Staub, que disse que filhote é sim a maneira correta de se referir a jovens tubarões. Ela disse, né, uma fofíssima curiosidade, que em inglês filhotes de tubarão são chamados de pups, assim como os filhotes de cachorro. E ela disse que teve uma colega de trabalho cabo-verdiana que era palmeirense. Um abraço pro André Brito, que pediu um programa sobre a Polônia, quem sabe na próxima temporada. O Fred Dubiel, que recomendou sobre Florença e Toscana um filme chamado Chaco Mussolini, dizendo que o filme mostra muito, inclusive, a arquitetura da cidade, né? Mostra bastante o ambiente da cidade. Ele que também é ouvinte do Xadrez Verbal. E ele falou uma coisa muito legal, muito carinhosa no e-mail dele, né? Muito obrigado por mostrar o quanto o futebol é impactado pela história e vice-versa, porque ele disse que ele nunca gostou muito de futebol.
Um abraço pro Leonardo Andrechevich. Eu imagino que essa seja a pronúncia, já peço desculpa pro Leonardo. O próximo e-mail que você mandar, Leonardo, manda com uma leitura fonética do seu sobrenome para eu falar corretinho aqui, tá? Peço desculpas. Mas ele pediu um episódio sobre o Paraná e falarmos bastante do meu Paraná Clube, né, nas palavras dele. Então, né, quem sabe ano que vem, enfim, quem sabe um dia para celebrar o retorno do Paraná à primeira divisão. Eu que, como pessoa que começou a acompanhar futebol nos anos 1990, o Paraná teve ali uma sequência bastante longa na primeira divisão e o goleiro era sempre o Regis, né? Eu sempre vou lembrar do goleiro Regis por conta dos álbuns de figurinhas do Brasileirão. O Luiz Felipe Guimarães, que é professor do Departamento de Física da Federal Rural do Rio de Janeiro, ele fez o doutorado dele sanduíche em Pisa e ele comentou que o terreno ao redor da torre também começou a ceder por conta da retirada das casas ao redor, que contribuiu para desestabilizar o solo. E finalmente a gente agradece todo mundo que comentou lá na discoteca sueca, também conhecida como Spotify. Então, no caso do programa sobre Florença, foram 27 comentários, e destacar aqui o do Vinícius Espíndola, que teve 30 reações dos ouvintes, né, que ele comentou, tinha até esquecido que existia futebol na Itália. E o Murilo, tá, comentou que gostou que eu recomendei a música Count of Tuscany, do Dream Theater. Já no programa sobre Cabo Verde, foram 21 comentários até o momento. O Farias Arroba disse que uma seleção de um país com menos de 500 mil habitantes teve mais raça do que uma com 210 milhões de pessoas. E lá no Spotify também tivemos ouvintes cabo-verdianos comentando. E no caso, por exemplo, também o Daniel, que é filho de cabo-verdiano, pelo que eu entendi, ele nasceu em Curitiba, né, onde o pai dele foi morar, e o Daniel pediu um abraço pro pai dele, o Estevão Monteiro, e a minha amada Letícia Bayer. Então um abraço pro nosso querido Daniel e pro pai dele, cabo-verdiano, Estevão Monteiro, e a Letícia Bayer. Então, algumas das pessoas que comentaram ali no Spotify. E algumas pessoas fizeram piada com a minha reprovação em História da África, porque eu recomendei os vídeos do Nadson, né, e não posso fazer nada. Tô com os braços aqui amarrados. Bem, fica aqui um abraço para os amigos Adenirson Oliveira, Edmar Leão, Marcos Felipe, Matheus Eluan, Rafael Costa e Bianca Oliveira, que receberam muito bem a mim e a minha companheira durante a nossa estadia em Belém, e também ao Eduardo Barbosa, mais conhecido pelo perfil Homem Sem Classe lá no Instagram, que fala bastante sobre a música paraense e é guitarrista do Lambada Social Clube. Eu estive presente num show deles e foi muito bacana, e fica o agradecimento ao Eduardo pelo convite. E falando em música, a gente vai encerrar o programa com a Dona Onete, né, que é uma das principais vozes do carimbó, que é um gênero musical próprio do Pará. E assim, se a Joelma é a artista paraense mais conhecida do Brasil, a Fafá de Belém é a artista paraense mais conhecida no resto do mundo. Em Belém do Pará, a Dona Onete reina, né? Então a gente vai encerrar o programa com a música No Meio do Pitiú, que é um dos seus principais sucessos e que fala bastante ali, principalmente da região do Ver o Peso, né? Então é com esse hino da música paraense que a gente encerra esta edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do Ver o Peso, no meio do pitiú. No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. Eu fui cantar carimbó lá no Ver o Peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiú, 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 no meio do pitiú.
nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Que vai chover, depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó. Se passa, compadre, tô com saudade da minha branca. Tu ver o peso da sacanagem, lá eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes.